Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. A gente vai dar início a uma nova parte do nosso trabalho, tá? Que é o continente africano, beleza? Continente fundamental aí para diversos processos que a gente vê hoje em dia no planeta, tá beleza? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os aspectos naturais, né? Falando um pouquinho sobre o continente africano em si, sobre a África em si, que é um continente bastante extenso, tá beleza? Principalmente, né, quando a gente fala de uma dinâmica norte-sul, beleza? A gente tem várias condições e características e tipos climáticos, vegetais, de ocupação também. Tudo isso graças ao tamanho, né, que a gente vai ter do continente africano, tá? Vamos lembrar que a gente vai ter algumas linhas importantes aí imaginárias que cruzam o continente, como o trópico, né, de Câncer, a gente tem a linha do Equador, a gente tem o Trópico de Capricórnio. Então, a gente já consegue perceber a partir disso que o tamanho, né, da África é fundamental para diversos processos que acontecem dentro dela, tá? Trazendo, por exemplo, das mais belas paisagens úmidas até as savanas africanas, trazendo, por exemplo, né, diversas fronteiras, como ao norte, tendo, por exemplo, o continente, né, europeu, tendo um pouco mais, né, a nordeste, o continente asiático. A gente tem também, né, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico. Então, é um continente, de fato, com uma extensão territorial muito grande, com uma importância aí, que vai ser gerada, né, de recursos, de transformações, de impactos, de atuação de outros países nessa área, tá beleza? Então vale a pena a gente perceber isso, tá? E sobretudo, que nós temos a maior parte do continente numa zona, né, intertropical, numa zona entre os trópicos. Show de bola? Galera, vamos começar falando um pouquinho sobre o relevo da África, que em grande parte do seu território é representada por um relevo muito antigo, tá? Com muitas bacias sedimentares, com muitos escudos cristalinos, ou seja, o que dá, né, para essa região uma propriedade fundamental em recursos naturais energéticos, com petróleo, com gás, com carvão, e com recursos também minerais importantes, como minerais não metálicos e muitos minerais também metálicos, tá? Mas além disso, a gente vai ter algumas cadeias, né, montanhosas também sendo formadas nesse espaço, principalmente a leste, tá? Como vocês podem ver, é uma zona que nós temos mais movimentação tectônica, né? Nós tínhamos mais movimentação tectônica, e é uma zona que formou aí algumas das maiores montanhas do continente africano, tá? Vale destacar também mais ao norte a cadeia do Atlas, né, que também é importantíssima ali, localizada no Marrocos. Show de bola? Então nós temos diversas regiões de diversas características de relevo, tá? Indo das planícies até as montanhas. A predominância, obviamente, é de áreas planálticas, né? É de áreas de planalto, que não são nem tão baixas quanto as planícies, mas nem tão altas quanto as regiões montanhosas. Show de bola? Gente, quando nós falamos, né, de hidrografia, galera, você pode pensar na sua cabeça, caramba, a África deve sofrer muito, né, com a falta de rios importantes e tudo mais. Só que isso não é uma verdade, tá? A África, ela tem rios bastante importantes. A gente vai ter, por exemplo, o Rio Congo, a gente tem o Rio Nilo, né, fundamental para a existência de uma humanidade como nós conhecemos. Nós temos o Níger, nós temos o Orange, nós temos vários rios importantes dentro do continente africano. Mas qual é o problema aí dentro desse espaço? Galera, é a distribuição desses rios. Não são rios bem distribuídos por todo o território, tá? A gente tem rios muito caudalosos, a gente tem rios muito importantes, mas que são mal distribuídos pelo território. Algumas populações vão ter acesso a essas águas e outras não vão ter acesso, tendo principalmente rios intermitentes em seus territórios. Show de bola? Gente, clima e vegetação, obviamente, né, extremamente ligado, tá? A gente vai ver que nas áreas equatoriais mais quentes e úmidas, a gente tem a floresta também equatorial presente, tá? Nas áreas de clima tropical, um tropical que a gente vai chamar de tropical continental ou tropical típico, a gente vai ter a predominância das savanas, tá tranquilo? Nós temos
algumas áreas, né, de clima árido, que a gente vai ter a presença dos desertos dentro desse espaço. Por exemplo, né, quando nós falamos sobre o Saara, que é o maior deserto do planeta, tá, em extensão territorial, pegando toda aquela faixa ali do trópico de Câncer, né, no continente africano. Nós temos também o deserto do Kalahari presente aqui na faixa do trópico de Capricórnio, tá beleza? Então as zonas, essas áreas nos trópicos, que são zonas dispersoras de vento, acabam criando nesses espaços áreas gigantescas desérticas, tá beleza? Então vale a pena a gente afirmar isso. Na borda desses desertos, a gente acaba tendo um clima semiárido, né? A gente acaba tendo um clima um pouco mais favorável que o desértico, mas ainda assim com uma baixíssima quantidade de água presente, tá? Então nós temos algumas pradarias, nós temos algumas vegetações mais rasteiras nesses espaços, tá? Então essa é a distribuição que eu espero que vocês consigam visualizar bem através dessas imagens. Galera, vale a gente destacar uma coisa bem importante aqui. Olha só, o Saara, galera, é um deserto, obviamente, né? E ele está atualmente em expansão, ele está atualmente crescendo. Por que isso acontece, gente? Porque existe uma área que controla o deserto, que controla o crescimento desse deserto, que a gente vai chamar de Sahel, tá? E o Sahel, galera, ele vem sendo constantemente sofrendo, né, com o desmatamento, sofrendo com os impactos provocados pelos seres humanos. Então, quando a gente impacta toda essa região que passa por diversos países, tá? Etiópia, a gente tem Djibouti, a gente tem Sudão, a gente tem Nigéria, a gente tem Senegal, a gente tem diversos países, tá? Toda essa região que tem um impacto ainda maior hoje de desmatamento, ela acaba sofrendo com um processo chamado de desertificação, tá? Que essas áreas vegetadas são desmatadas, o solo fica exposto, e por nós termos uma maior presença da evaporação do que das chuvas, a gente cria áreas desérticas ou muito parecidas com desertos, expandindo aí o Saara. Show de bola? Então é uma atenção que nós temos que dar ao continente africano. Show de bola? Gente, tamo junto, a gente se vê na nossa aula ao vivo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema especificamente, tá? Beijos, abraços e a gente se vê. Até mais.